Bom, então neste segundo vídeo nós vamos conhecer aí um pouquinho da estrutura da obra O Primo Basílio. Vamos conhecer seus personagens e a função de cada personagem no todo da obra, né? Então, olha aí, o Primo Basílio possui um enredo, né, a história, que tem basicamente dois núcleos, né, duas linhas, né? Um que é a ação principal, que é o casamento do nosso casal aí, o Jorge e a Luísa, né? A história começa, eles já estão há 3 anos casados, e que é justamente a principal instituição burguesa aí, sendo duramente atingida pela prática do adultério, o adultério feminino, né? No caso aí é a Luísa quem vai trair o Jorge, e vai traí-lo com o primo que dá nome à obra, o Primo Basílio, né? Por outro lado, o segundo núcleo é o pano de fundo, não é, que é povoado pela famosa galeria de tipos sociais. Aí o Eça de Queiroz dá tiro aí, lança bala para todos os lados, né? Ele vai pegar os tipos sociais, vai apresentar as suas mesquinharias, as suas superficialidades, né? Que representam um retrato deprimente da sociedade da época. Esses dois planos vão se entrelaçar, né? Em alguns momentos nós temos alguns capítulos em que sobressai o pano de fundo, em outros momentos sobressai a questão do casamento, obviamente que é o principal, né? Mas eles são estruturados de modo a ilustrar, e é a grande questão do realismo, né? Ilustrar a tese determinista de que o meio corrompe o indivíduo, né? O indivíduo é herança do meio e da educação, como afirma Taine. Bom, então nós temos aí quem que vai ser corrompida pelo meio? A nossa amiga Luísa. Ela vai incorrer no adultério por conta justamente da influência que ela vai ter, por um lado, de Basílio, né, que é o seu grande sedutor, por outro lado, de uma amiga que é uma má influência, que é a Leopoldina, e também pela questão social de ser uma mulher que não tem grandes ocupações, tem uma vida ociosa, sem nenhum atrativo, sem nenhuma ocupação realmente construtiva. Portanto, ela se torna aí uma bela, se a gente pode dizer assim, uma bela vítima do meio, né? Bom, a ação central ocorre em torno do triângulo amoroso: Jorge, que é o marido traído, Luísa, que é a mulher adúltera, e Basílio, que é o amante, que é o primo, que é o grande Dom Juan aí da história, né? Então, qual que é a grande questão? Que a gente já começa a perceber logo nos primeiros capítulos. O casamento de Jorge e de Luísa não se assenta sobre bases sólidas, promovendo ensejo ao adultério, não é? Nós vamos perceber pelas descrições minuciosas do Eça de Queiroz, porque ele é um escritor muito detalhista, que se aprofunda no lado psicológico das personagens. Então nós vamos perceber nessas descrições que Jorge realmente gosta de Luísa, mas os atrativos que ele vê nela são extremamente superficiais, são físicos. Ele se encantou pelos cabelos dela, pelo jeito dela, mas é como se Luísa fosse uma criatura sem substância, como se fosse uma espécie de bonequinha de porcelana do Jorge. E a Luísa via no Jorge o homem bonito, bem-sucedido, e ela se preocupava em saber o que é que será que as outras pessoas pensavam do Jorge, e comparava o Jorge com o marido das outras moças que eram da mesma classe social, e achava que ela estava na vantagem. Ou seja, um casamento
de fachada realmente, né? Os interesses muito superficiais. Então não existe nenhuma base aí para o amor verdadeiro, né? Aquele amor de sacrifício, né? É um amor eros, se a gente pode dizer assim. Bom, quem é essa Luísa? Luísa é a burguesinha bonita, loira, desmiolada, que entretém-se com a leitura de romances românticos. Então já vai aí a crítica do nosso amigo Eça de Queiroz aos romances românticos, que fizeram a cabeça de toda uma geração, né? Essa crítica aos romances românticos é retomada lá do Madame Bovary, que o Flaubert escreve lá Emma Bovary como uma mulher que se entretinha também o tempo todo com esses romances românticos e por conta disso passava a imaginar as situações de amor, de idílio, de paixão, com o grande, se a gente pode falar dessa forma, com o grande cavalheiro que viria salvá-la da sua masmorra ou da sua torre de marfim, né? Então, é uma literatura que é muito criticada pelos realistas, justamente por criar essa ilusão nas pessoas, né? Bom, o espaço, né? Onde acontece essa história. A principal parte do enredo acontece no ambiente fechado, são os ambientes internos da casa. E é muito interessante observar isso, que a casa ela é uma espécie de cenário do que é a sociedade burguesa, né? Então, ela transpira comodidades e facilidades degeneradoras, né? A gente vai ver muito a questão repete-se muito a questão da tal da cadeira de descanso, do divã, né? E aí nós vamos ter a sala, os quartos, o fundo. Então, tudo é descrito com bastante minúcia, conforme a doutrina realista, oferecendo informações importantes para que se entendam as características psicológicas das personagens. Isso é muito importante, porque você vai observando o ambiente e você vai percebendo aí justamente que as personagens que participam desse ambiente colocam ali, exteriorizam no ambiente aquilo que lhes é próprio do perfil psicológico, né? Então nós temos aí todo um requinte em torno dos móveis da sala, das cortinas, que vai mostrar não somente a posição social, mas os usos e costumes dessa burguesia. Então olha lá que interessante aí. A sala é o palco social, não é? Então é ali onde no caso o casal vai se mostrar para a sociedade, o que esse casal quer aparentar. E os quartos são o templo da intimidade burguesa. Então ali é o local da intimidade, é o local privado, onde esse casal vai viver a sua intimidade mesmo. E aí os fundos é o local onde vive a classe subalterna, né? Então, os quartos é onde as superficialidades se desfazem, né? E as pessoas revelam algo mais profundo, né? da sua psicologia, e os fundos representando justamente as periferias dessa sociedade burguesa. Então, ali que está a classe subalterna, que é a classe que sustenta o modus vivendi burguês. E essa expressão modus vivendi, ela é bem apropriada aí para a gente analisar, porque ela é justamente uma espécie de negociação entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu posso, né? Então, o que essa classe subalterna deseja e o que ela pode, e o que essa classe burguesa, que é a classe média, deseja e pode. Então, uma espécie de negociação, né? Que vai justamente criar o equilíbrio para que a sociedade seja do modo que é. Nós vamos ter aí um narrador onisciente em terceira pessoa, né, que vai filtrar a história a partir de uma perspectiva analítica e crítica, né? E a gente tem essa questão aí, move-se
lentamente através do cenário. É por isso que para o leitor atual é muito difícil, às vezes, ler o original do Eça de Queiroz, porque ele é extremamente detalhista, ele descreve bastante, ele trabalha com uma imagética, lembrando que a sociedade da época não tinha televisão, não tinha cinema, então era justamente por meio da escrita que essa curiosidade seria suprida na questão da imagem mesmo, né? Bom, o tempo é o tempo cronológico, ou seja, é a sequência, a ordem lógica dos fatos no tempo, portanto, é o que nós chamamos de narrativa linear. Quando que a história acontece? Final do século XIX. Outra coisa importante, os realistas, diferentemente dos românticos que preferiam situar suas histórias no passado, vão escolher sempre o presente, né? Se fosse diferente, nós não poderíamos chamá-los exatamente realistas. O local geral onde acontece a história é Lisboa, né? Lisboa, a capital de Portugal. E as personagens que nós podemos considerar um verdadeiro desfile de tipos sociais, né? A primeira personagem, que é a protagonista, a personagem principal, é Luísa. Ela é casada com Jorge, é uma mulher ociosa, fútil, passa o tempo distraindo-se com a leitura de romances românticos e com a leitura da coluna social dos jornais. Então a gente pode encontrar essa Luísa ainda hoje, aí na nossa sociedade, né? Vendo a coluna social dos jornais, tendo uma vida ociosa, a sonhar, talvez não lendo romances, mas assistindo a filmes românticos, né? Bom, nós temos lá seu marido, né? Que vai ser o grande traído dessa história, talvez a pessoa mais infeliz de todas da história, né? Que é um indivíduo equilibrado, racional, ele é descrito como um homem robusto, de hábitos viris, né? Então um verdadeiro homem másculo e tal, que são características que vão dar orgulho, inclusive, para a própria Luísa. Tem uma profissão aí bastante interessante, né? Socialmente falando, é um engenheiro de Minas do Ministério das Obras Públicas e é um investidor. Né? Investidor, ele tem dinheiro, ele investe, ou seja, ele tem uma vida financeira equilibrada, é o que seria na época o bom partido, né? E é justamente por conta dessa sua profissão que ele vai viajar e vai criar oportunidade para que o Basílio comece a investir em sua mulher Luísa. Né? Tem uma vida regrada, é um homem conservador, herdou rendas e o sobrado onde vive com Luísa. Né? Inicialmente crê que o adultério deve ser punido. Então, tem uma situação que a gente vai falar mais adiante, que ele expressa a opinião dele, que a mulher adúltera deve morrer. Né? Mas no final da história, quando acontece com ele, ele é realmente apaixonado por Luísa, apesar de não conhecê-la profundamente, como dá indícios na obra, né? Ele vai mudar de ideia, ele vai ser adepto ao perdão da mulher adúltera. Né? Importante, é bastante interessante que o Eça de Queiroz fala que o Jorge tem de lembrança aí do pai é um retrato. Né? Então, tem uma série de análises psicológicas que é possível fazer dessas personagens. São personagens que nós chamamos em literatura de personagens esféricas ou complexas. Né? Então, fala-se do retrato do pai, que Jorge praticamente não conheceu, o pai morreu, ele era basicamente uma criança, e mais tarde a sua mãe falece e deixa essa herança para ele. Né? Mas isso é bastante interessante. Os detalhes que existem na obra realista, que não são à toa que estão lá, não são meramente ilustrativos. Bom, agora
o grande vilão da história, né? Esse aí realmente é um cara frívolo, calculista, talvez poderíamos até chamá-lo de psicopata, né? Então, Basílio é um homem rico. Na verdade, ele antes da história propriamente dita, quando se fala dele, ele era um homem rico, perdeu muito dinheiro, foi para o Brasil, começou a ganhar dinheiro com borracha, né? Refez sua fortuna e morou um tempo, estava morando na França, em Paris, né? E vai para Portugal, e em Portugal ele vai atrás da sua prima Luísa, com quem já havia tido um caso amoroso, né? Não um caso no sentido de adultério, mas já tinha tido uma relação amorosa. Então ele é rico, de boas feições, né? Ele é um famoso janota. O que é o janota? É o que nós dizemos hoje, nós chamamos hoje de playboy, ou que na literatura inglesa se fala de dandy, né? Então ele é um playboy, né? Frívolo, arrogante, cínico e mulherengo, né? Um verdadeiro janota, né? No livro a gente vai encontrar essa expressão, janota. Bom, ele chega a Portugal, critica muito a cultura portuguesa, critica muito Lisboa, porque ele é realmente um homem que teve contato com os ares da civilização, e leia-se a civilização com Paris, né? Refere-se sempre com desprezo ao que vem em Lisboa, exaltando Paris, né? Na juventude tiveram um romance com a prima Luísa, porém foi obrigado, por questões financeiras, a fazer negócios no Brasil, onde conseguiu reaver sua fortuna investindo na borracha, né? Muito bem, final do século XIX, a borracha no Brasil fazendo muito sucesso. Bom, e agora essa que é a grande antagonista de Luísa, que muitos julgam como uma verdadeira vilã, mas que, se nós percebermos a partir das descrições de Eça de Queiroz, ela é mais uma vítima do meio, né? Nela, Queiroz emprega aí as teorias, as teses deterministas também. Lembrando que o romance realista é o chamado romance tese. Ele está criando uma história para defender uma tese. A tese é que a sociedade corrompe e determina o comportamento dos indivíduos, né? Então nós temos aí a Juliana, é uma infeliz, é uma pobre coitada, né? É antagonista de Luísa, ela é uma empregada, ela é uma criada da casa, né? E é muito maltratada por Luísa. No primeiro capítulo a gente já percebe que a Luísa não tem nenhuma simpatia por Juliana, a trata mal mesmo. E talvez é por conta disso, ou certamente é por conta disso, que a Juliana, assim que tiver a possibilidade, vai se vingar em Luísa, né? Só para a gente saber, a Juliana vai ter contato com cartas de amor entre Luísa e Basílio, e guardando algumas dessas cartas vai começar a chantagear a patroa, fazendo da vida de Luísa um verdadeiro inferno. Bom, quem é Juliana? Ela trabalhou para a tia de Jorge, e quando essa tia de Jorge morreu, ela não foi citada na herança. Então isso a tornou uma mulher extremamente revoltada. E ela projetou toda essa revolta para os patrões, né? Então todos os patrões para ela são pessoas odiáveis, são pessoas injustas, não é? E ela é empregada de Jorge porque, no ponto de vista do Jorge, ele estava fazendo aí uma boa ação, né? Mas a gente vai perceber que esse Jorge não é muito lá preocupado com a Juliana ou com as questões humanas. Parece-nos, né, ao longo da obra, mais uma questão de conveniência. Foi
uma empregada dedicada para a tia, seria também uma empregada dedicada para ele, né? Bom, não há, contudo, da parte dela, solidariedade de classe, apenas o interesse com a sua própria sobrevivência. Então, não é porque ela sofreu, ela era uma oprimida, né, uma empregada, que ela se solidarizasse com outras empregadas. Isso que a gente vai ver também na casa do Jorge e da Luísa. Ela vive lá com a cozinheira chamada Joana e não tem nenhuma simpatia pela Joana. É só uma questão de conveniência, né? Ao saber do adultério da patroa, da Luísa, vai roubar algumas cartas e vai chantageá-la. O final da nossa amiga Juliana é morrer do coração, né? O problema dessa morte dela é que foi resultado de uma situação que vai gerar um complexo de culpa bastante grande na nossa amiga Luísa, né? Mas isso é mais para frente. Quem que é essa mulher? Ela é magra, solteirona, virgem e feia, né? Ela é conhecida como tripa velha, isca de tripa, saca-rolhas, fava torrada. E não se fala em bullying, hein? Nessa época aí não existe tal do bullying, mas é assim que ela é conhecida, é assim que muitas vezes ela é tratada. E aí uma questão interessante, bem naturalista mesmo, que o nosso amigo Eça de Queiroz vai colocar para dar mais densidade psicológica ainda para Juliana. Ela tem uma fixação na beleza dos próprios pés e compra sempre botinhas com seu soldo, né? Então é ali nos pés, o soldo é o salário, né? É ali nos pés que ela vai encontrar uma espécie de refúgio, aí vai desenvolver esse fetiche aí pelas botinhas, né? Por conta de ver ali uma espécie de valor. Ali é que está a autoestima dela, que foi destruída ao longo do tempo nessa sua relação complicada com os patrões, com a sociedade. É nas botinhas que ela vai ter a sua válvula de escape aí. Bom, então essas são as personagens centrais, tá? Agora nós vamos para a Joana, coitadinha da Joana, né? A Joana é cozinheira, então a Juliana trabalha na casa, arruma os quartos, arruma a mesa, passa, limpa, e a Joana é a cozinheira, né? Quando tem oportunidade, sempre que o casal sai e a própria Juliana sai, ela vai se encontrar com o amante que vai visitar a casa. E é engraçado porque os vizinhos sabem disso, né? E aí a casa já começa a ficar falada também, mas tem essa questão do amante. Então, por um lado, como os burgueses se relacionam, com uma série de precauções nas suas relações extraconjugais e amorosas, e como os pobres, os oprimidos se relacionam, né? Bom, fora isso, nós temos Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, que é a Leopoldina, a quem o nosso amigo Jorge o marido de Luísa, tem uma grande aversão, né? É amiga e confidente de Luísa, mas nós vamos perceber que ela é amiga também até a página 20, né? Porque a amizade dela é uma amizade de conveniência, e essa Leopoldina gosta de contar os pormenores dos seus vícios, das suas relações com amantes, gosta de instigar a imaginação da Luísa, e é por conta bastante também dessa influência que a Luísa vai acabar se entregando ao nosso amigo Basílio. Ai, professor, mas ele não é meu amigo. De fato, esse Basílio não é amigo de ninguém, né? Bom, ela tem uma fama, né? É a fama de Quebrais, né? Chamam ela de Quebrais. Quebrais é o sobrenome dela, né? E pão e queijo, né? Então
é como se fosse, na época, aquela mulher que todo mundo conhece, que, que é conhecida mesmo aqui como uma mulher fácil, sem, sem moral nenhuma, né? E ela, por conta disso, por conta de sua fama, sempre desperta a desconfiança do Jorge. E aí, olha só a questão. Ela era filha de um visconde devasso. Então, quando o Queiroz coloca aí essa questão do visconde devasso, é como se fosse uma espécie de determinismo biológico e social, ou seja, ela herdou as características de seu pai, né? A relação dela com Luísa começa porque ambas estudaram na mesma escola e depois também foram vizinhas, né? E aí fala-se dos olhos negros e belos dela. Ela é uma mulher atraente, é uma mulher sedutora, né? Bom, agora uma figura que vai ganhando cada vez mais importância na história, né? Sebastião. Sebastião é um amigo de Jorge, também passa a ser um grande amigo de Luísa, né? Tem boa índole, ele destoa das demais personagens da história, porque ele parece realmente uma fortaleza da moralidade, né? Mas a gente vai ver também que essa moralidade tem os seus limites, é uma moralidade burguesa, né? Uma preocupação com a instituição burguesa, né? Tem uma modéstia, sinceridade, honestidade, olha lá, conferem-lhe uma aura conservadora e que não se alinha às demais personagens, né? E no decorrer da história ele é criticado por Basílio por sua aparência fora de moda, né? Esse Basílio na época é como se fosse uma espécie de metrosexual também, né? Bom, o nosso amigo Sebastião tem uma vida muito regrada e é financeiramente bem de vida, tá? Agora estamos no fundo social, lá que nós falamos dos dois núcleos, né? Agora olha só esse figurinha aqui. Esse figurinha, o conselheiro Acácio, é um cara que vai aparecer no final da história. No último capítulo ele aparece ainda porque ele é uma forma que o nosso Eça de Queiroz tem de criticar essa sociedade, né? Ele é um falso moralista e representa a hipocrisia burguesa, né? Mantém um relacionamento com a própria empregada, a empregada dele chamada Adelaide, e faz uso de uma linguagem polada e superficial. Gosta de gabar-se de uma influência que não possui, né? Então, mais um aí que vive das aparências, né? Temos aí a Dona Felicidade, cujo nome é uma grande ironia, né? Porque é uma mulher bastante triste, ela é apaixonada por esse conselheiro Acácio, ela tem uma visão dele completamente deturpada, distorcida, ela acha que ele é o que ele se esforça em aparentar, mas ela vai descobrir que na verdade ele não era nada disso, né? Então essa Dona Felicidade possui uma boa situação econômica. Todos eles aí que nós estamos comentando frequentam a casa de Jorge e de Luísa, né? Então ela possui uma boa situação econômica, considerável posição social, né? Tem 50 anos, é gorducha e sofre de gases. Olha, coitadinha. Sonhava com o casamento, embora já tivesse passado da idade. O casamento que ela sonha é o casamento com o conselheiro Acácio. Sua vida amorosa é repleta de desilusões. Quando moça, fora noiva de um oficial que acabou falecendo. Depois fora apaixonada por um padeiro que casou-se com outra. Então, teve por companhia um cão, o Bilro, morto por uma ex-empregada vingativa. Olha quanta tragédia a vida dessa mulher. Um cão empalhado passou a enfeitar sua, eu ia falar enfeiar sua sala, né? Mas enfeitar sua sala. Sua última desilusão foi o conselheiro Acácio, por quem nutriu uma atração física, e aí a gente vê o naturalismo relativamente forte, principalmente no que dizia respeito à calvície, à careca
do velho. Olha só que coisa, né? As taras, as manias estão aí todas no livro Primo Basílio. Dona Felicidade vai para um convento, isso é o final, o último capítulo do livro, ao desiludir-se com Acácio, ao descobrir seu caso com a empregada. Ninguém sabe quem foi que contou para ela, mas ela descobriu que na cama de Acácio havia 2 travesseirinhos, né? Um para a cabeça do Acácio e o outro para a cabeça de Adelaide. Bom, outra personagem que vai figurar bastante aí na história é o Julião. É um médico pobre, usa roupas puídas, gastas, é parente afastado de Jorge e frequenta ali a casa. E vai ser o médico da família ali, né? Ele denomina-se socialista, mas daria tudo por um emprego público. Então é aquele homem de discurso, de fachada, né? Não tem consciência de classe e seus interesses, na verdade, resumem-se a si mesmo e a possibilidade de arranjar-se financeiramente. Então ele é um oportunista, né? Essa é a ideia do nosso amigo Julião. E aí, por fim, um cara completamente secundário, mas que vai ser importante porque o Eça de Queiroz vai utilizá-lo para criar uma intratextualidade, né? Então ele é um primo de Jorge, quer ser escritor, ele escreve uma peça de caráter romântico na qual existe o adultério e é uma peça que ele vai estar lá comentando numa reunião que acontecia aos domingos na casa de Jorge e de Luísa, e ele vai falar justamente de uma mulher adúltera. E aí ele está dizendo que a mulher vai morrer na peça e que o diretor da peça não quer que mate a mulher, quer que perdoe a mulher. E aí o próprio Jorge fala, não, ela deve morrer, né? Então aí o Eça está brincando com a história de ficção dentro da sua própria ficção, né? Então é o uso aí da metalinguagem, né? A metalinguagem que não vai existir somente nesse trecho da obra, né? Mais tarde esse Ernestinho vai encontrar a Luísa e vai falar que ele justamente mudou o final da história, que é o final da própria história do livro O Primo Basílio, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos para o conteúdo dos capítulos, né? Então, um tempinho aí para você tomar mais um fôlego e até breve.